Bom dia, bem-vindo ao canal OATV Português. Meu nome é Kátia e nosso convidado hoje é Sérgio Moro, senador de Paraná, ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça do Brasil. Bom dia, senhor, e obrigado por receber o convite. Eu agradeço, Kátia. Um prazer estar falando aí com a UATV e principalmente aí nessa necessidade da gente se posicionar aqui no Brasil de uma maneira clara em relação à situação da Ucrânia. Sim. Ah, eu sei que o senhor visitou a Ucrânia no ano passado e eu queria primeiramente perguntar, se o país correspondeu às suas expectativas e o que era mais, que impressionou o senhor durante essa visita? Olha, o que mais me impressionou foi a bravura e a coragem da população ucraniana, porque eu fui nessa viagem, depois eu posso dar mais detalhes, né, como é que ela surgiu, mas eu confesso que vendo à distância, assistindo toda a situação, eu imaginei que ia chegar num país fantasma, numa cidade fantasma, que Kiev, as ruas estariam todas abandonadas e as pessoas escondidas em suas casas ou em prédios. E, no entanto, quando cheguei em Kiev, e mesmo antes, durante o caminho, mas isso foi mais notável ali em Kiev, me surpreendeu por ver que as pessoas, apesar das dificuldades da guerra, buscam seguir a sua vida normal, né? Então estão nas ruas, estão com seus carros, estão nos trabalhos, estão mesmo nas atividades de lazer. Claro que havendo algum incidente, um alerta de ataque, elas se refugiam eh, onde tem que se refugiar, nos bunkers, né, nos abrigos, mas me surpreendeu muito, que foi um cenário bastante diferente. E o que eu ouvi também dos ucranianos com os quais conversei, aquele sentimento, olha, a independência da Ucrânia é irreversível, jamais vamos aceitar nos tornar novamente um país satélite ou algo que pertença à Rússia. Então foram os dois aspectos que mais me chamaram a atenção. Sim. E durante essa visita o senhor também participou da conferência organizada em Kiev, chamada A Ucrânia, os países da América Latina e do Caribe, para o futuro. E em sua conta no Twitter, o senhor mencionou que esteve presente para demonstrar a solidariedade ao povo ucraniano. Ah, no mesmo evento, o senhor afirmou que o presidente Lula não representa a voz dos todos os brasileiros em relação à guerra. Se você poderia comentar essa declaração? Perfeito. Olha, o que acontece, sim, para a gente dar um passinho atrás, eu sempre defendi, nesse cenário da Rússia que invadiu a Ucrânia, que a Ucrânia, evidentemente, é uma vítima. Não, essa é uma guerra de agressão, uma guerra de conquista. E isso é contrário às regras da comunidade internacional. Não tem nada contra o povo russo, evidentemente, mas os seus dirigentes, especialmente aí o Putin, comete um ato de tirania contra um outro país. E sempre me vi contrariado aqui pela posição do governo brasileiro, especialmente do governo Lula, que afirma-se, né, que quer tentar ajudar a pacificar, mas quando você percebe a conotação das declarações, ele nunca condenou a Rússia pela agressão, visitou ainda Putin teve um evento em Moscou recentemente, foi lá aplaudir as tropas que invadiram a Ucrânia, e fez críticas pesadas, né, à posição do governo ucraniano, ao Zelensky, presidente Zelensky. Então, assim, não representa o que pensa o brasileiro. Eu vivo no estado, Cátia, que aqui no Paraná, nós temos a maior comunidade descendente de ucranianos do país, tem um cálculo estimado aí de mais ou menos 600 mil habitantes. Eu tive até semana passada, para você ter uma ideia, aqui numa festa, num clube ucraniano, Poltava. Tive recentemente também na cidade de Prudentópolis, que tem uma larga comunidade ucraniana, e não representa esse pensamento do Lula o que nós acreditamos. Primeiro, nós acreditamos na paz, mas também no respeito à soberania dos países.
Guerra de agressão é contrário às regras da comunidade internacional. Então, quando surgiu a oportunidade de ir nesse evento, e eu imagino assim, a Ucrânia deve ser um país lindo para você visitar em tempos de paz, né? Mas em tempo de guerra, vamos reconhecer que não é exatamente o lugar mais atrativo para você estar, mas surgiu a possibilidade de estar nessa conferência de parlamentares latino-americanos. Eu fui convidado pelo embaixador do Brasil na Ucrânia, também pelo embaixador da Ucrânia no Brasil, e me senti compelido aí. Fui com alguns colegas, nós fomos em 4 parlamentares. Eu fui o único parlamentar aqui do Paraná, o único senador do Paraná aí até a Ucrânia, para que a gente tivesse essa oportunidade de dizer, né, para o presidente Zelensky, que representa os ucranianos, foi eleito por eles, né, como presidente, que o Lula não nos representa, seja desse aspecto, em relação à guerra da Ucrânia, seja em várias outras questões, mas principalmente essa, por aquele momento. Claro que tem a legitimidade formal do mandato, mas perdeu aí toda a credibilidade quando alinha ao Brasil a uma política de agressão da Rússia contra a Ucrânia. Sim. E durante essa mesma visita, o senhor tinha oportunidade de visitar as outras regiões da Ucrânia? Não Ou... tive, porque foi uma visita bastante rápida, né? O que acontece? Nós fomos até a Polônia de avião, daí pegamos um trem até a capital Kiev, especialmente para essa conferência. E nas semanas anteriores tinha ocorrido um recrudescimento dos ataques da Ucrânia. Inclusive foi perto daquele momento em que o Vladimir Putin utilizou um míssil supersônico, Sim. uma ideia de intimidar, né, a Ucrânia. Então havia receios naturais, evidentemente, de segurança e de risco em relação a essa visita, e nós entendemos melhor fazer uma visita mais breve. Então visitamos Kiev, passamos ali por todo o interior na região ali oeste da Ucrânia, mas não chegamos aí à linha de frente, né? Isso talvez fique para uma outra oportunidade, mas espero até que a próxima vez que eu tenha a oportunidade de visitar a Ucrânia, que o país já esteja numa paz que respeite a sua independência e a sua soberania. Sim. E após essa visita, foram tomadas ações concretas por parte do senhor ou como consequência desse encontro ah, na Ucrânia? Alguma iniciativa legislativa, diplomática ou institucional? Olha, nossas opções, Kátia, são um pouquinho limitadas aqui, porque quem cuida das relações internacionais, como em todo o país, é o presidente da República, né, o chefe do Poder Executivo. Então, as nossas condições são mais limitadas. O que eu tenho feito, juntamente com a oposição ao governo Lula, é questionado, né, não só o governo Lula, mas igualmente os seus ministros, sobre essa posição errada em relação à guerra que a Rússia promove contra a Ucrânia. E em outros aspectos da oposição, nós buscamos derrotar o governo em votações, em outros cenários, mas essa é uma questão política que a gente tem atacado severamente aí o governo Lula. Infelizmente, a gente não tem como, no parlamento, tomar a frente dessa questão diplomática. Acabei até relatando um projeto de decreto legislativo de um acordo entre o Brasil e a Ucrânia, mas em matéria civil, que era algo que precedia, né, a própria guerra, como uma forma, pelo menos, da gente fazer um gesto, mas realmente essa bola, vamos dizer assim, está nas mãos do Poder Executivo, e o nosso papel daí como oposição é fazer esses questionamentos, continuar publicamente criticando o governo e chamando a atenção para essa contradição, porque na nossa Constituição estão lá entre os princípios, né, de buscar a paz, a harmonia, o respeito à soberania dos países, e não é isso que está acontecendo aqui no Brasil
a política é absolutamente equivocada. Infelizmente, nossos instrumentos são um pouquinho limitados quando se referem a relações internacionais. Sim. E o Brasil também até o momento não aderiu oficialmente à fórmula do país do Zelensky. Há alguma decisão ou plano concreto para que o país participe dessa iniciativa no futuro? Nós temos que, ano que vem, temos eleições gerais, tá? E trabalhamos para que haja uma mudança no governo federal. Havendo uma mudança no governo federal, ou seja, sendo derrotado o Lula, ele vai buscar a reeleição, aparentemente, o cenário muda, o horizonte muda. Eu sempre defendi o seguinte: nós temos que nos aproximar, nossas tradições políticas são as tradições das democracias ocidentais. Estados Unidos, os países europeus. Claro que nós queremos ter relações harmônicas com todos, queremos ter relações comerciais com os mais variados países, independentemente do seu modelo político, mas não faz sentido para nós nos aproximarmos politicamente de regimes autoritários, né? Ou, no caso da Rússia, um país que promove uma guerra de agressão. No meu entendimento, nós tínhamos que ter uma posição clara diplomática do Brasil em relação a isso, inclusive com medidas concretas, principalmente aí no aspecto comercial. Mas isso só vai se tornar politicamente viável a partir do fim do governo Lula. Por hora, realmente não tem como, né? Porque o Poder Executivo é que conduz essas posturas, essas posições no âmbito das relações diplomáticas. A gente vê um problema aqui no governo Lula, eu não sei qual que é exatamente o motivo, a justificativa disso, mas ele padece de uma hostilidade, um anti-americanismo um pouco infantil e talvez uma visão do mundo, vamos dizer, que a meu ver já está ultrapassada, de dividir o mundo em alguns blocos, como se fosse aquela época da Guerra Fria, e o PT, né, e o Lula, eles têm uma certa, talvez um viés para o passado, de achar que a Rússia ainda é algum representante da esquerda ou do comunismo, que não é, né, não tem nada a ver mais com isso, mas ainda que fosse, nada justificaria esse posicionamento político equivocado, que nos embaraça, né, que nos envergonha como país. É claro que também não defendo, Kátia, o Brasil não tem que entrar numa guerra na Europa, né? Não é uma guerra nossa, isso não cabe aí a nós. Mas iniciativas de pacificação, com resguardo à independência e soberania da Ucrânia, seriam bem-vindos. E o Brasil, nesse ponto, poderia fazer muito mais. Sim. Ah, também em maio 2023 foi criado o Grupo Parlamentar Brasil-Ucrânia. Ah, desde então, tinha algum tipo de cooperação efetiva desenvolvida? Essas iniciativas são de índole mais simbólica, né? Nós tentamos também, junto ao Ministério das Relações Exteriores, até por uma sugestão do embaixador do Brasil na Ucrânia e do embaixador Melnik, que estava aqui também no Brasil, de buscar apresentar o Brasil como um intermediador de repatriação de crianças ucranianas que teriam sido sequestradas e levadas à Rússia. Mas tentamos várias iniciativas junto ao ministro das Relações Exteriores brasileiros, não conseguimos, infelizmente, avançar com essa pauta. Mas, vamos dizer assim, o papel da oposição, né, em relação ao governo é exatamente fazer essa crítica e chamar a atenção da opinião pública para esses disparates realizados ali por dentro do governo. Nós temos também o questionamento em cima da balança comercial brasileira, que ela aumentou muito o comércio com a Rússia desde do início da guerra, e, a meu ver, é um comércio desfavorável ao Brasil, não só porque ele é favorável, é positivo
muito positivo do lado da Rússia, mas é uma balança questionável pelas circunstâncias, né? Nós não deveríamos ampliar nossas relações comerciais nesse momento com a Rússia. Ah, e eu queria também perguntar, porque em agosto deste ano, ah, o vice-ministra das Relações Exteriores da Ucrânia, Irina Buravets, recebeu uma delegação também parlamentar ah, brasileira. E durante esse encontro eles também discutiram o reforço do diálogo interparlamentar, também retomada e fortalecimento de comércio bilateral, e ampliação de contatos entre os governos. Ah, Algum desses pontos já foram implementados, além do fortalecimento, né, de comércio, mas tem algum movimento? Olha, nada muito ainda concreto, mas as conversas estão em andamento. O que nós fizemos nesse período, como eu disse, havia um tratado pendente entre a Ucrânia e o Brasil em matéria de questões de cooperação civil, jurídica civil. Isso foi aprovado, eu até relatei esse projeto dentro do Senado Federal, com um gesto, fizemos também ali naquela oportunidade um discurso sobre a necessidade de se aproximar da Ucrânia. Essas outras iniciativas não têm presente ainda que tenham resultado em situações mais concretas. Como eu disse, né, Kátia, o grande problema é que, assim, quem capitaneia as relações internacionais é o Poder Executivo. Então, no parlamento, sendo oposição, a gente tem uma grande dificuldade de progredir fora desses questionamentos. Mas você pode ter certeza que o governo Lula é questionado diuturnamente, todo dia, sobre essas contradições na sua política externa. Não é só a Ucrânia, né? O governo Lula tem uma posição hostil em relação a Israel, tem uma posição anti-norte-americana que não faz muito sentido e até, a meu ver, está na causa principal das tarifas que, infelizmente, foram impostas aí aos nossos produtos. É claro que ninguém concorda com essas tarifas, mas é reflexo de uma série de escolhas equivocadas. É um país hoje próximo também da Venezuela, né, que é hoje uma ditadura, uma narco-ditadura aqui dentro do continente. A resposta para isso tudo está em 2026, quando nós vamos derrotar, né, o governo Lula nas urnas das eleições presidenciais e o Brasil volta aí ao seu leito natural a ter uma política externa saudável. Então a gente vai esperar o melhoramento. Às vezes tem que ter paciência e resiliência. Sim. Ah, Recentemente, 26 países aliados da Ucrânia se comprometeram formalmente a enviar tropas por terra, mar ou ar. Qual que é a posição do Brasil em relação a isso? Se o Brasil poderia... O Brasil não está nessa iniciativa. Eu entendo que é algo oportuno para depois, né, do fim da guerra, para maior garantia da paz. É claro que, como o Brasil não está envolvido, a gente não tem ali muita legitimidade para ingressar nesse discurso, mas o Brasil já participou de outras oportunidades, principalmente de missões da paz da ONU, no Egito, no Congo, em vários outros países, quem sabe pudesse ser uma alternativa. Não é normal uma guerra na Europa, desde o fim da Segunda Guerra Mundial que não havia esse tipo de acontecimento, e agora já temos uma guerra durando aí desde 2021, né, sendo uma tragédia. E eu digo a ambos os países, porque ambos os países perdem vidas, ambos os países perdem economicamente com este conflito. É claro que a Ucrânia acaba sofrendo mais porque ele é o país invadido, mas isso também tem um peso para a população russa e não se vê assim qual é o objetivo, né? Qual é o objetivo dessa guerra? O que se resolve com isso? Como é que isso melhora a vida de ambas as populações? E vamos pensar, o que eu vi também em Kiev quando estive lá, vamos supor, não vai acontecer, mas vamos supor que a Ucrânia fosse subjugada militarmente. E aí vai ficar um exército de ocupação, né?
arbitrariamente no país, por quanto tempo que a Rússia conseguiria sustentar uma política dessa espécie? Então, eu não vejo um jogo de vitória, não vejo uma possibilidade de vitória da Rússia, ainda que o poderio militar dela seja gigantesco, né? Porque ainda que ela ganhar, mesmo se ela ganhasse num curto prazo, no longo prazo isso não traria vantagens para ela. O ônus de ocupar um país que quer ser independente seria extremamente pesado para a economia da Rússia e teria prazo de duração, né? Ninguém aceita ser colônia ou um país satélite mais no nosso mundo contemporâneo. Sim. Ah, o senhor também é um modelo para muitas pessoas no Brasil, mas também no mundo. Ah, eu queria perguntar quem inspira você e como você se sente em relação a isso? Não, obrigado pelas palavras. Olha, eu fui juiz aqui no Brasil 22 anos. A gente teve uma atuação destacada contra o crime organizado e principalmente contra a corrupção. O Brasil tem um problema de corrupção endêmica, sistemática, que nós precisamos enfrentar. Demos passos importantes disso durante a Operação Lava Jato, sofremos alguns retrocessos. Até tenho algumas experiências na Ucrânia que acho que são muito interessantes, como a Corte Nacional Anticorrupção. Eu tive a oportunidade de fazer uma visita a ela, né? E os países podem, talvez em cooperação futura, aprender institucionalmente um com os outros. Depois acabei ingressando na vida política, nunca foi um plano meu, foi uma circunstância aí da minha carreira, que fui primeiro-ministro da Justiça e Segurança Pública e agora sou senador. Mas nós precisamos retomar essas pautas, né, que fazem um benefício enorme para a democracia e para a economia. Países nos quais a corrupção é muito profunda, você tem primeiro um problema de confiança nas instituições representativas, porque quem é eleito para representar os interesses da população. Você pode até divergir qual que é o bem comum, qual que é o interesse público, mas você tem que partir desse princípio de que a função pública tem esse objetivo e não objetivo de ganho privado. Dois, você afeta a saúde da economia, porque a corrupção disseminada ela implica o quê? Em desvio de recursos, né, de saúde, educação, obras em outras áreas, mas você gera algo que é extremamente problemático, que é o capitalismo de compadrio. Ou seja, uma espécie de crony capitalism, ao invés das empresas apostarem em tecnologia, em inovação, para buscar ganhar posições no mercado, acabam apostando em ficar perto do governo e obter favores. Então, isso acaba prejudicando toda a eficiência econômica de um país. A minha luta, a minha pauta é muito em cima desses temas, sem prejuízo de nós também nos posicionarmos em relação a alguns temas que são essenciais, né? Eu acho que um tema essencial hoje no mundo é ainda a guerra da Ucrânia, essa situação bastante injusta, e o resultado dela vai dizer, de certa maneira, para onde o mundo vai nas próximas décadas. E, nesse ponto, o que eu torço, o que eu desejo, é o sucesso da Ucrânia. Como se diz aí, Slava Ucrânia. Slava Ukraini. Obrigada. Bom, estamos chegando ao final do podcast. Eu tenho uma pequena tradição, eu sempre pergunto se você poderia recomendar um livro para o público nosso, eh, talvez algum livro que você lê agora ou algum livro que poderia ligar os 2 países como a Ucrânia e o Brasil. O livro poderia ligar os dois países. Olha, essa pauta, né, de combate ao crime, de corrupção, acho que é um tema universal e um livro que trouxe muito impacto para mim foi a biografia, não escrita por ele, mas do juiz italiano Giovanni Falcone, a luta dele contra a máfia, contra a Cosa Nostra. Existem diversos livros sobre esse assunto. Tem um que saiu recentemente, que eu acabei lendo, que é do Roberto Saviano,
aquele mesmo autor que escreveu Gomorra, né? E o título do livro é, numa tradução para português, é Sozinha é a Coragem, né? Que fala sobre a história do Giovanni Falcone. É claro que a guerra é uma outra situação, e é um livro aqui que é italiano, não é ucraniano e nem brasileiro, mas essa coragem, né, que moveu um magistrado como Falcone, muitas vezes a gente precisa ter dentro de nós para enfrentar esses gigantescos desafios frente, né, aqui ao Brasil, mas frente ainda maior em relação à Ucrânia no presente momento. Sim. Bom, muito obrigada por seu tempo e por falar comigo nesse podcast. Espero que até a próxima. Até a próxima e sucesso, né? Vamos continuar defendendo aqui a Ucrânia e desejo também sucesso pessoal, né, a você, Kátia. Obrigada, muito obrigada.